Bom, então uma aulinha aí para o 8º ano, conjuntos. Bom, então primeiramente nós temos aí o conjunto dos naturais, que é formado pelos números 0, 1, 2, 3, infinitos. Então aqui não pode entrar nem número com vírgula, nem fração e nem número negativo, tá? E tudo isso é infinito, tá bom? Nós temos números inteiros, que é dado por esse símbolo, tá? Que são todos os números inteiros negativos, o zero e todos os números inteiros positivos. Aqui também não pode entrar nem número decimal e nem fração, tá? Bom, aqui nós já temos os números irracionais, os números racionais, que é todo número que pode ser escrito da forma A sobre B, tá? Todo número que pode ser escrito da forma A sobre B, ou seja, na forma de fração, onde o nosso B, ou seja, o nosso denominador, tem que ser diferente de zero, tá? Não pode ser zero. Então, nós temos alguns exemplos aí. Bom, então se tem que ser escrito da forma A sobre B, então todas as frações entram, tanto elas positivas ou negativas, né? Números decimais entram também, porque números decimais podem ser escritos em forma de fração, né? Para quem não lembra, 0,5 é a mesma coisa que eu escrever 5 sobre 10, né? Então todos os números decimais aí, né? Quer dizer, praticamente todos dá para ser escrito em forma de fração. Os números naturais e os números inteiros também são considerados números racionais. Esses também são números racionais, tá? Então, números inteiros e naturais também são considerados racionais. E frações, aliás, raízes exatas, tipo raiz de 81 é 9, então uma raiz exata também é um número racional. Raiz de 16 é 4, então também é um número racional, tá? Dízimas periódicas também são números racionais. Então, dízimas periódicas também são números racionais, porque podem ser escritos em forma de fração. A fração dessa dízima periódica daria 6 sobre 9, 6 nonos. Para quem tiver na dúvida, aí pode pegar o 6 e dividir por 9, vocês vão chegar nesse mesmo resultado, tá? Bom, então, dízimas periódicas também entram nos números racionais. Ok, nos números irracionais, nós temos aí, eu pus até escrito assim, ó, números decimais infinitos aperiódicos. Ou seja, serão números com vírgula, só que tem que ser infinitos e aperiódicos, ou seja, não pode ser igual que nenhuma dízima periódica, onde o número repete em sequência, tá? Então, um exemplo disso aqui eu posso pôr assim, tipo 0,3421 5, 1, 2, 2, 5, e assim vai. Nota, o número decimal, tá vendo? Ele é infinito, e ele é aperiódico, tá? Ele não tá repetindo em sequência. Vai ter repetições, mas nota que não tem uma sequência lógica aqui, tá bom? E os números irracionais também podem ser números raízes inexatas. Então, raízes que não darão números exatos, né? Raiz de 3 é uma, raiz de 2 é outra, e assim por diante. Então, esses seriam os números irracionais, tá? Então, nota que, só recapitulando aqui, números naturais e números inteiros também são racionais, tá? Também são racionais, mas nem todo racional
será um número natural ou um número inteiro, né? Tá? Números irracionais são números decimais infinitos aperiódicos, tá? Se você fizer a raiz de 3, você vai ver que vai dar uma sequência, vai dar um número decimal infinito e você vai ver que ele não é periódico. Não tem uma sequência aqui nos números aqui, tá? Você pode fazer a raiz de 3 na sua calculadora para você ter certeza disso que eu estou falando. E os números reais são os números que englobam todos eles. Então, entra nos números reais todos os naturais, inteiros, racionais e irracionais. Ou seja, todos os números que nós conhecemos são números reais. Tá? Bom, dentro disso a gente também pode estar aplicando alguns símbolos para conjuntos. Então aqui eu dei um exemplo de um diagrama de Venn, que é esse diagrama que é feito por esses círculos aqui, né? Tá? Então isso aqui é um exemplo de diagrama de Venn. E nós temos aqui os sinais. Pertence e não pertence, está contido e não está contido, contém e não contém, união e interseção. Bom, primeiro aqui vamos então para o pertence e não pertence. O pertence e não pertence, pessoal, vai ser usado de elemento para conjunto. Como assim, professor? Ó, tudo que tem dentro de um conjunto, tá, é chamado de elemento. Aqui então, no caso, o A, o D, o I, o U, o E, o B e o O serão chamados de elemento. Então, tudo que tem dentro de um conjunto é elemento. Então, para você falar se essa letra ela pertence, ou seja, ela está dentro ou não da letra A, do conjunto A, você vai estar usando então o símbolo pertence e não pertence, ou seja, de elemento para conjunto. Então, o A, ele está dentro do conjunto A? Sim, está dentro, né? Então, ele pertence. Agora o A, ele está dentro do conjunto B? Ó, conjunto B é esse círculo aqui, ó. Está lá dentro? Não, né? Então, não pertence. Tá? Então, de elemento para conjunto, eu sempre uso pertence e não pertence. Bom, de conjunto para conjunto, ó, nós temos o conjunto C para o conjunto A aqui. De conjunto para conjunto, a gente vai usar o está contido ou não está contido, ou contém e não contém, tá? Só que agora aqui vai depender do seguinte. Para eu usar o está contido e não está contido, para eu usar o está contido e não está contido, nós temos que ver aqui, ó, o conjunto. Se o conjunto for menor em quantidade do que o outro conjunto, nós iremos usar o está contido e não está contido, tá? Então, olha só. No conjunto C, nós temos dois elementos, o E e o U. Enquanto no conjunto A, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, se for da menor quantidade para a maior quantidade, nós iremos usar o está contido e não está contido. Então, o conjunto C, ele está contido no conjunto A? Sim, ó. Ele está dentro do conjunto A, né? Todos os elementos dele pertencem ao conjunto A. Então, está contido. O conjunto C, ele continua sendo menor que o conjunto B, ó, que tem dois elementos, aqui tem 1, 2, 3. Então, do menor para o maior, eu vou continuar usando está contido e não está contido. Então, o conjunto C está contido no conjunto B? Você pode notar que não, ó, os elementos de C, eles não vão pertencer também aos elementos de B, né? Então, não está contido. Agora aqui nós já temos ao contrário, ó. O conjunto A é maior que o conjunto C em quantidade, né? O conjunto A é maior que o conjunto C. Então, quando for
o conjunto maior para o conjunto menor vai ser contém e não contém. Então, o A contém o conjunto C? Contém, né? Ó, conjunto C aqui dentro do A, ele contém. O B, ele ainda continua sendo um conjunto maior que o C, certo? Então, o B contém o conjunto C? Não, você pode ver que não tem nenhum elemento do conjunto C aqui dentro do B. Então, não contém. Bom, símbolo de união e símbolo de intersecção. Aqui está pedindo para fazer A união com C, ou seja, eu vou unir todos os elementos de A com os elementos de C, tá? Isso tem que ser, se for números, em ordem numérica crescente. Agora, se forem letras, em ordem alfabética, tá? Então, como são letras, eu vou pôr em ordem alfabética, ok? Então, aqui eu tenho A, E, o D. Opa, ordem alfabética, olha eu errando, ó. Então, primeiro o A, depois o D, né? Porque o D vem antes do E, né? Aí o E. Ixi, Maria, ó, a rasura que tá vendo. O E, o I e o U. Só lembrando, gente, que aqui nós estamos... Eu tô gravando em dia de sábado aqui. E sábado os vizinhos gostam de escutar uma musiquinha. E a gente é obrigado a escutar junto, tá? Então, se vocês escutarem umas músicas aí, não preocupa não, que é os vizinhos, tá? Bom, então eu uni os conjuntos, tá vendo? Uni os conjuntos do A e o C. Então, eu peguei aqui, ó. O A, o D, o E, o I e o U, que são todos os conjuntos, todos os elementos do conjunto A e do conjunto C. Beleza? Tá. Agora, se eu for fazer a interseção com B, a interseção, pessoal, a interseção, ela nada mais é do elemento que repete ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Então, qual que é o elemento que repete ao mesmo tempo, tanto no A quanto no B? Pode notar que é o I, ó. Então, interseção são os elementos que repetem. Então, o I repetiu, então ele vai ser o nosso elemento da interseção entre A e B, ok? E aqui eu resolvi fazer mais uma interseção, porque é um caso interessante, olha só. B interseção com C. Pode notar que não tem nenhum elemento em B que repete em C. Então, quando isso acontecer, de não ter ninguém, o conjunto é o conjunto vazio, que é dado por uma bolinha cortada. Tudo bem? Então tá aí, galera. Tranquilo, sossegado isso aqui. Valeu.